Aí, moçada, termodinâmica. Bom, termodinâmica no Enem. Como que é termodinâmica no Enem? A termodinâmica que cai no Enem cai pouco. Quando cai, são questões teóricas. Dificilmente cai, pelo menos até aqui, vocês vão ver até aqui nas questões que eu peguei na lista, se vocês já deram uma olhada no material, não tem questão de conta no Enem. Eu até coloquei algumas questões de conta, mas eu recorri a outros vestibulares para a gente poder falar um pouquinho. O que que eu vejo de problema na termodinâmica, gente? Quando cai questão, como é teórica, às vezes a questão é difícil, né? Não é aquela questão que se você souber que Q igual a trabalho mais delta U, está resolvido o teu problema. Você tem que ter um conhecimento conceitual. Então eu vou tentar, na medida do possível, trabalhar esses conceitos e chamar a atenção de vocês para alguns pontos, tá? Bom, o que que a termodinâmica faz de maneira geral? Vamos começar nosso resumito aqui, vai. Peraí. A termodinâmica, qual é o objeto de estudo da termodinâmica? A termodinâmica, ela vai estudar mecanismos, a princípio, né, que depois a coisa acaba ficando mais encorpada, mas ela vai estudar máquinas que transformam calor em trabalho, tá? Essa é um dos dispositivos que a gente explica, né, o funcionamento a partir da termodinâmica. Esse tipo de dispositivo é o que eu chamo de máquina térmica. É claro que você vai usar a termodinâmica para explicar outras coisas que não sejam necessariamente uma máquina térmica, tá? Mas fundamentalmente é para isso que ela serve. Mas então, o que é uma máquina térmica? A gente pode citar aqui a máquina a vapor, que talvez não, né? Certamente foi a primeira máquina térmica que a gente desenvolveu, né? E ela tem uma relação bem interessante com a Revolução Industrial, né? Então, por exemplo, vestibulares como a Unicamp gostam de cobrar esse assunto, porque os caras gostam de fazer muita ponte entre as disciplinas, né? Você tem os motores a combustão, que a gente chama de combustão interna. Aí vale, né, tanto o motor a gasolina, como o motor os motores a explosão, né, digamos assim. O motor a explosão, ele é uma segunda geração de máquina térmica. Porque a primeira geração de máquina térmica, né, que é a máquina a vapor, ela, ela usa calor para esquentar a água e gerar vapor. Então, esse processo ele vai acarretar, né, no final das contas, num rendimento baixo. O motor a combustão ele é melhor. Por quê? Porque ele não vai usar o calor para esquentar a água para virar vapor. Ele vai causar uma explosão dentro de um sistema, que é um cilindro, né? E a própria explosão gera calor e gás ao mesmo tempo. Então, quando o motor a combustão queima a gasolina, ele está queimando a gasolina por quê? Porque ele quer obter calor e o gás. Esse gás obtido na queima, juntamente com o calor, vai ser transformado em trabalho. O calor vai ser transformado em trabalho. E isso vai fazer ela funcionar. E depois a gente tem os refrigeradores, que depois eu falo um pouquinho, que é um caso um pouco mais complexo. Bom, para a gente estudar termodinâmica, a gente começou trabalhando com definições, né? Então, o que você precisa lembrar aqui? Quando eu trabalho com termodinâmica, existem três modalidades de energia que você precisa conhecer um pouquinho. Uma delas é o calor, que é uma energia térmica, né? Então, por exemplo, para uma máquina a vapor funcionar, ela precisa de calor. Esse calor vai ser injetado dentro da máquina térmica. Então, você precisa aquecer a água, então você vai precisar absorver o calor. Então, o calor ele pode ser absorvido, ele pode ser liberado, porque a máquina vai ter que liberar calor. A gente vai discutir isso daqui a pouquinho, né? Ou pode não haver troca de calor.
A gente discute isso mais na termologia. Uma outra energia que nos interessa muito é a energia interna. Energia interna. A energia interna, moçada, ela é uma energia, como o próprio nome já está nos dizendo, que ela fica armazenada no gás. Ela é uma energia que ela, a priori, ela não vai virar trabalho. Né? A energia interna, que a gente usa a letra U, ela vale 3 meios de nRT. Ela é proporcional à temperatura. Então, o que a gente observa é que, quanto maior a temperatura do gás, maior será a energia interna. Tá? Quando o gás troca calor com o ambiente, ele pode ganhar ou pode perder calor, enfim, ele pode sofrer uma variação dessa energia interna. E aí a variação é que nos interessa. Né? Por quê? Porque a energia interna está armazenada. Tudo bem. Se um gás, por exemplo, aumenta a sua energia interna, significa que ele guardou energia. Ela ficou armazenada. Se um gás diminui a sua energia interna, é porque ele liberou energia. Então, quando a gente trabalha na termodinâmica, a gente está muito interessado em calcular o ΔU. ΔU. Tá? Bom, o ΔU ele pode ser positivo, negativo ou zero. Né? Qual a importância de você saber se o ΔU é positivo, negativo ou zero? Você sabe se o gás está armazenando energia, se ele está liberando energia, ou se a energia dele continua constante, que seria o ΔU igual a zero. Então, a gente pode escrever aqui, ó, para ΔU positivo, o gás armazena energia, para ΔU negativo, o gás libera energia interna, então ele vai esfriar, né? Porque se ele diminuir a energia interna, vai diminuir a temperatura. E o ΔU igual a zero, a energia interna é constante, tá? Ele não absorve e nem libera energia. Muito bem. E aí nós temos o trabalho, que é a energia mecânica propriamente dita, né? Trabalho. Claro que trabalho, né, pela definição ampla da física, é força vezes deslocamento, vezes o cosseno do ângulo lá. Para gás, a gente usa uma outra expressão, né? O trabalho realizado pelas forças de um gás, ele é a pressão vezes ΔV. Então, quer dizer, o que é importante perceber? Que o trabalho para um gás, né? Vou colocar de outra cor aqui. O trabalho para um gás, ele está intimamente relacionado à mudança de volume. Um gás só trabalha quando ele muda o volume. Tá? Como é que funciona isso? Bom, gases podem expandir, ΔV maior que zero, né? Está sofrendo uma expansão volumétrica. Gases podem contrair e gases podem não variar volume. Tá? Como é que funciona isso? Quando o gás aumenta o volume, a gente diz que o gás realiza trabalho. O trabalho vai ser positivo. Então, o trabalho é o que eu quero que uma máquina faça, né? Quero que ela faça trabalho. Quando o gás sofre contrações, a gente diz que o gás sofre trabalho. Como assim, prof? Gente, para um gás contrair, num sistema que se movimenta, né, é preciso que alguém aperte ele.
Então, quando o trabalho é negativo, a gente costuma dizer que um agente externo fez trabalho no gás. Um agente externo fez trabalho no gás. Né? E quando o gás não varia volume? Quando ele sofre um processo isométrico. Quando o gás sofre um processo isométrico, ele não realiza trabalho. Trabalho nem sofre. Tá? Nem realiza e nem sofre trabalho. Tudo bem. Por que essas energias são importantes? Né? O trabalho é uma energia útil. Né? Então, o trabalho, a gente pode dizer que é uma energia útil. A energia interna é uma energia armazenada. E o calor é uma energia transferida. Ok? Bom, a primeira lei da termodinâmica diz o seguinte, que quando você transfere energia para um gás, uma parte dela vai virar trabalho, só que uma outra parte fica armazenada. Você não consegue transferir energia para um gás e fazer com que toda ela se transforme em trabalho. Depois a gente vai entender por quê, tá? Por que isso acontece. Então, a primeira lei da termodinâmica, a gente costuma se referir a ela, né, como sendo a lei da conservação da energia, só que numa outra roupagem, né? A gente vai dizer o seguinte, que a energia transferida para o gás corresponderá a o que ele usou para trabalhar mais o que ficou armazenado. É basicamente isso que a primeira lei fala. Então, eu dou um calor para o gás, uma parte desse calor vai virar trabalho e uma outra parte vai ser convertida em variação da energia interna. É claro que aqui você tem vários tipos de situações. Processos adiabáticos, processos isotérmicos, processos isométricos, que a gente vai tentando elucidar à medida que as coisas vão andando aqui, tá? Tudo bem até aqui? Tranquilo? Bom, essa parte do assunto, né, eu considero como sendo uma base teórica para que nós possamos construir uma máquina térmica. Então, a partir desta ideia, eu vou construir uma máquina térmica. Só que tem um problema. Então, tira print aqui, que eu vou trocar o slide. Tira print aí. Olha só, vamos falar um pouco de máquinas térmicas. Tá. A máquina térmica, ela vai funcionar com a seguinte situação. Então, vamos fazer um esquema aqui. Máquina térmica. Máquina térmica. E aqui eu vou construir um gráfico para a gente poder analisar um pouquinho essa história. O gráfico que a gente analisa para entender máquina térmica é um gráfico sempre de pressão por volume, tá? Pressão por volume. Embora a gente possa fazer outros gráficos, né, de gases, enfim. A máquina térmica ela tem uma característica peculiar. Ela funciona a partir do que a gente chama de ciclo. Ciclo. Tanto é que a gente vai falar de ciclo de Carnot, né, por exemplo. O que é um ciclo? Um ciclo é uma sequência de transformações que um gás vai sofrer num intervalo de tempo. Qual é o objetivo desta sequência de transformações? Produzir trabalho. Produzir trabalho. Então, quando a gente fala em máquina térmica, a gente fala em ciclo. Você tem vários tipos de ciclos, tá, gente? Eu vou colocar aqui um exemplo de um ciclo para vocês lembrarem, que é um ciclo bem simples de entender, para a gente poder refletir um pouquinho. Tá. Então, o ciclo ele é formado por duas etapas.
Numa etapa, o gás ele vai receber calor da fonte quente. Então, existe aqui o que a gente vai chamar, né, na máquina térmica, de fonte quente. Tá. O que essa fonte quente faz? Ela vai pegar calor, eu vou chamar de Q quente, tá? Q quente, e vai dar para o gás. Vai dar para o gás. Então, o calor entra. Tá? Geralmente, este calor ele vai provocar, a priori, um aumento de pressão no gás. Justamente porque ele vai esquentar. Vai comprimir, o gás está lá dentro, preso. Você vai dar o calor para ele e vai aumentar para cacete a pressão dele. O que vai acontecer? O gás vai fazer isso aqui, ó. Ele vai sair de um estado D para um estado A. Aqui. Ele deu calor. Né? Geralmente, nesse processo, o gás está comprimido, está travado, está preso ali. Você vai aumentar o calor, esquenta, aquela porra fica uma puta de uma pressão. Você leva a pressão do gás até um limite da máquina, né? E aí você solta o pistão. Quando você solta o pistão, o gás expande, ele faz isso, ó. Olha o volume do gás subindo. E nesse momento, ele faz trabalho. A gente costuma colocar no esqueminha da máquina térmica o trabalho com uma setinha saindo da máquina. Por quê? Porque a máquina está liberando essa energia na forma de movimento. Tá? Na forma de movimento. Só que tem um problema. Para que o gás continue fazendo o trabalho, você vai ter que comprimir ele de volta. Até o volume que ele estava. Porque o gás ele funciona expansão, contração, expansão, contração. O movimento da máquina, ele depende de duas etapas, expande e volta. Expande e volta. Então, numa segunda parte, eu vou ser obrigado a resfriar o gás. Resfriar o gás. Como é que você resfria o gás? Você vai fazer o gás rejeitar uma parte do calor que ele recebeu. Ele vai ter que esfriar para voltar à posição inicial dele. Então, você tem aqui, na máquina térmica, uma fonte fria. Professor, como assim uma fonte fria? Por exemplo, na máquina a vapor, a fonte fria era o próprio ambiente. A máquina a vapor ela vai funcionando e toda a parte, a carcaça dela, né, vai esquentando. Então, ela vai liberando calor para a fonte fria. Tá? Então, você tem um calor rejeitado pela fonte fria. Aliás, para a fonte fria. Para a fonte fria. Tá? E aí, para encerrar o ciclo, o gás é reconduzido por uma compressão até o estado inicial. Então, ele parte do estado D, faz todo o ciclo e chega no estado D. Tá? A máquina faz isso várias vezes por segundo. Várias vezes por segundo. Tá? Bom, algumas coisas importantes sobre a máquina térmica. Primeiro, como é que eu calculo o trabalho nesse caso? Não dá para calcular P vezes delta V aqui. O trabalho você vai calcular pela área do gráfico. A área do gráfico. Que área, professor? Essa área aqui, ó. Opa. Oh, Deus. Ó. Essa área aqui, ó. Tá? Então, o trabalho de uma máquina térmica é calculado pela área do gráfico PV. Notem que esse gráfico ele está mostrando que o gás ele sofre uma transformação cíclica, né? Uma transformação cíclica. E essa transformação ela ocorre no sentido horário. Percebem isso?
toda máquina térmica opera no sentido horário. A gente fala desse jeito. Quer dizer, o gráfico PV, ele tem uma sequência de eventos que vão te mostrar um sentido horário, tá? Isso é uma característica da máquina térmica. Bom, como é que a gente calcula o rendimento da máquina térmica? Rendimento da máquina térmica. O rendimento da máquina térmica vai ser calculado a partir de uma ideia muito simples. O que a gente usou, né, de energia? O trabalho. Essa energia da fonte fria, ela é rejeitada. Você está jogando ela fora. Por isso que a segunda lei da termodinâmica, eu nem coloquei o enunciado porque nem é tão importante assim, mas o que a segunda lei da termodinâmica fala? Ela diz assim: é impossível você construir uma máquina térmica que opere com rendimento 100%. Essa é a segunda lei. Por que a máquina térmica não opera com rendimento 100%? Porque uma parte da energia ela vai jogar fora. Né? O que faz um sentido. Porque se o gás está operando em ciclo, para você continuar fazendo ele expandir, você tem que esfriar ele. Uma hora você vai ter que esfriar esse gás. Então não tem como você não rejeitar uma parte da energia. É uma limitação do próprio funcionamento da máquina. Então o rendimento ele é calculado assim, ó. A quantidade de calor que você recebe da fonte quente, ela tem que ser igual ao trabalho mais o que você rejeita, concorda? O que você rejeita. Então você pode, por exemplo, dizer assim, o trabalho é a diferença entre os calores. Se você quiser, você pode deixar desse jeito. Agora, esse trabalho é útil, não é? Isso aqui, ó, é 100%. É o que você recebeu de energia. Tá? Então, o rendimento você calcula assim, ó. O rendimento, a gente usa a letra N para calcular. Vou colocar aqui, ó. Rendimento N, tá? O rendimento N, ele é calculado como sendo o trabalho sobre a quantidade de calor total vezes 100. Vezes 100. Tá aqui. Isso é o rendimento de uma máquina térmica. Então, você tem que calcular o trabalho, que geralmente você calcula pela área, né? A quantidade de calor que vem da fonte quente, geralmente o exercício vai te dar, tá? E aí você tem o rendimento. Beleza? Bom, isso é a máquina térmica. Quando a gente estuda a máquina térmica, geralmente a gente fala de um ciclo chamado ciclo de Carnot. Ciclo de Carnot. O ciclo de Carnot, ele é um ciclo que não existe. Por que ele não existe, professor? Porque você não consegue fazer isso acontecer. Então, vocês já devem ter ouvido em aula, eu mesmo já falei, acho, que o ciclo de Carnot ele é um ciclo teórico. Mas por que eu uso o ciclo de Carnot? Porque o ciclo de Carnot ele me permite prever o máximo rendimento de uma máquina. É o máximo rendimento que ela pode alcançar a partir do ciclo, tá? O ciclo de Carnot, se vocês quiserem tirar print, pode tirar print aí. Vamos colocar aqui, Carnot. O ciclo de Carnot é um ciclo teórico. Que ele é usado para você determinar o máximo rendimento de uma máquina térmica. Como é que é o gráfico de um ciclo de Carnot? Ele é um ciclo horário. Ele é horário, tá? Também. Só que ele é um ciclo muito loucaço. Vamos colocar aqui um diagrama PV. Deixa eu desenhar aqui. Tá vendo essa curva aqui, ó? Essa curva aqui é uma isoterma.
Vou chamar de temperatura 1. Não vou chamar de 1, não. Não vou chamar de 1 porra nenhuma. Eu vou chamar de temperatura fria. Não, vamos chamar de 1 mesmo, vai. Ah, que bosta. Deixa pra lá. Ei, Danilo, se decide, Zé Ruela. Tá aqui, temperatura fria. Então, o que esses pontos no gráfico indicam? Que qualquer ponto que você pegue nesse gráfico, o gás está com a mesma temperatura. Aí eu vou desenhar aqui uma outra isoterma. T2. Lembrando que a gente estudou isso na aula de gases, que quanto mais para cima está a isoterma, maior a temperatura, né? Tá aqui. Então, o que o gás faz? Ele começa num estado A, e aí ele sofre uma expansão isotérmica. Ele faz isso aqui, ó. Até um estado B. Opa. Perdão. Ele faz uma expansão isotérmica até o estado B. Nessa expansão isotérmica, ele está fazendo trabalho. Tá? Aí, o que os caras fazem? O que o Carnot pensou? Bom, eu vou ter que resfriar o gás. Né? Eu vou ter que resfriar. Então, essa parte do ciclo de Carnot aqui, ó, ela é equivalente a isso aqui, ó. AB. Tá vendo, ó? Onde ele faz trabalho? Tá. Só que aí, por que a máquina do Carnot é ideal? Vou te explicar agora para vocês. Tá vendo esse ciclo, essa parte do ciclo aqui, BC, ó? Nessa parte do ciclo BC, o gás diminuiu a pressão com volume constante. Aqui, provavelmente, ele está se resfriando. Tá? Ele está resfriando. O que o Carnot supõe? Que esse resfriamento aqui, ó, ele vai ser adiabático. Resfriamento adiabático. A gente representa ele assim, ó. Vamos colocar de outra cor. Para o estado C. Então você tem AB, expansão isotérmica. Cara, isso aqui é muito foda, né? Assim, muito. Vamos só fazer um parênteses aqui, né? Isso aqui é muito foda. Expansão isotérmica. Tá? Seguido de um resfriamento adiabático. Vocês percebam que no resfriamento adiabático, ele também aumenta o volume. Vocês lembram o que significa a palavra adiabático, gente? Alguém lembra aí? O que significa esse palavrão? Adiabático é a coisa do diabo, né? Adiabático. Um processo, peraí que estão falando aqui. Um processo adiabático é o processo que não troca calor com o ambiente. Agora presta atenção no que você acabou de escrever. Processo adiabático não troca calor com o ambiente. Escuta, aplica a primeira lei da termodinâmica aqui. Q igual a trabalho mais ΔU. Se o processo é adiabático, então zero para o calor. Isso vai ser igual a trabalho mais ΔU. Sabe o que significa isso? Que o gás fez trabalho. Sabe por que eu sei que ele fez trabalho? Porque ele expandiu, ó. Ele expandiu. Ele fez trabalho, só que ele tirou energia da onde para fazer trabalho? Dele mesmo. Dele mesmo. Por quê? Passa o ΔU para lá. Trabalho igual a ΔU negativo. Isso é que é bizarro no ciclo de Carnot. Você não consegue fazer isso numa máquina térmica. Não dá para fazer isso numa máquina térmica, nem a pau.
Existem processos adiabáticos que acontecem na natureza. Depois eu até vou citar um para vocês. Mas numa máquina térmica não dá para fazer isso. Outro problema que o ciclo de Carnot tem: como é que você vai expandir um gás isotermicamente se ele está recebendo calor de uma fonte quente? Não dá. Não tem como. Se ele está recebendo calor de uma fonte quente, ele vai esquentar. Percebe por que a gente fala que o ciclo é teórico? Aí você fala, mas por que eu estou sabendo um ciclo teórico? Calma que você vai entender. Calma que você vai entender. Aí, beleza. Agora vem a parte final do ciclo, que ele vai voltar para a condição inicial. Tá, então, agora ele vai sofrer um processo CD. O processo CD, ele é uma compressão isotérmica. Então, o gás, ele comprime, ele faz isso, ó, até um ponto D, vai. Peraí, deixa eu colocar aqui, mais ou menos. Aqui, ó. Tá? De CD. D de dado. Tá? Beleza? Tá aqui a compressão isotérmica. E aí, para encerrar o ciclo, ele vai de D para A, novamente numa compressão adiabática. Agora numa compressão, né? Que ele está diminuindo o volume, só que adiabática de novo. Tá? Compressão adiabática. Bota ele aqui, ó. E aí ele volta pro A. Então a gente costuma dizer assim na aula, né? O ciclo de Carnot, ele é formado por duas isotermas, AB, CD, tá vendo, ó? AB, CD, e duas adiabáticas, que é BC, CD. Ele é um gráfico bem fácil de lembrar, desde que você já tenha visto, né? Tipo, você tem que já ter visto isso uma vez na vida. Dan, quanto que dá o trabalho dessa jossa? A área do gráfico. Que a gente não consegue calcular, né? Esse tipo de área não vai aparecer na tua frente. Tá. Por que é que o Carnot fez este maldito ciclo, se ele não existe? Porque a partir desse ciclo, ele consegue provar, ele consegue calcular o rendimento dessa máquina. Rendimento by Carnot. Tá? O rendimento da máquina de Carnot, gente, N Carnot, isso eu não vou provar, tá? Porque é besteira, não vale a pena. É 1 menos um número aqui. Agora presta bem atenção nesse número. Lembra que eu falei para vocês aqui, ó, volta aqui, que a máquina ela tem que operar entre duas fontes. Uma fonte da qual ela absorve calor e uma fonte da qual ela retira, libera calor. Tudo bem? Uma fonte da qual ela absorve e uma fonte da qual ela rejeita. Muito bem. Volta aqui. Ah, peraí, não, calma. Essa fonte quente aqui, ó, ela está operando a uma temperatura. Então imagina lá a fornalha da máquina térmica. Tá? Ela está operando numa temperatura. E a fonte fria, que seria, por exemplo, o meio ambiente, alguma coisa do tipo, também está operando numa temperatura. Tudo bem? Então você tem as fontes de quem ele absorve e para quem ele rejeita, e você tem as temperaturas destas fontes, certo? O que o Carnot prova no estudo dele lá? Que o rendimento pode ser calculado como sendo 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente.
tá? Beleza? Essa fórmula, ela traz para a gente duas questões. A primeira questão é que esse rendimento nunca é 100%. Como é que a gente pode justificar isso matematicamente? Né? Nota que o rendimento... eu esqueci de colocar uma coisa. Como a gente está calculando o rendimento, né? Você vai pegar esse número aqui, ó, e multiplicar por 100. E vai multiplicar por 100. Tá? Essas temperaturas que vocês estão vendo na fórmula, gente, elas são temperaturas em Kelvin. Em Kelvin. Tudo bem? Temperaturas em Kelvin. Tá? Vou colocar aqui. Kelvin Klein. O problema é o seguinte, para você ter rendimento valendo 100%, você concorda comigo que esse número aqui, ó, todo ele tem que ser zero? Faz a conta rápida aí, ó. 1 menos 0 vezes 100. O problema é que para esse número aqui dar zero, a tua fonte fria teria que estar a 0 Kelvin. E não tem como você ter uma fonte fria a 0 Kelvin. Não existe isso. Tá? Então, o rendimento nunca é 100%. Tá? Ele pode chegar num valor qualquer ali, mas não é 100%. Tá? Essa temperatura da fonte fria, o ideal, né? O que a gente vai perceber pela fórmula? Que o ideal é que a temperatura da fonte fria seja bem baixa. Seja bem baixa. Se a temperatura da fonte fria for bem baixinha, a máquina não perde tanto calor, curiosamente. Tá? E outra coisa, uma máquina nunca pode operar com rendimento acima desse. Acima desse. Então, esse rendimento aqui, ó, ele pode ser usado para qualquer máquina térmica. Você pode usar essa fórmula para calcular o rendimento de qualquer máquina térmica, desde que ele te dê as temperaturas, né, da fonte quente, da fonte fria e tal. Tá? O rendimento de uma máquina, vou escrever isso aqui. O rendimento de uma máquina nunca supera o rendimento de Carnot. Tá? O rendimento do Carnot, inclusive, já é um rendimento teórico, né? Ele já não é um rendimento prático. Vocês vão ver que na prática as máquinas térmicas operam com rendimentos bem abaixo desse ciclo, tá? Tudo bem? Meu palpite, assim, né, que é palpite, é que não vá cair ciclo de Carnot, mas, né, pelo menos você já tá com isso fresco na cabeça. Se aparecer a bendito do gráfico, você puta, Carnot neles, tá bom? Beleza até aqui, gente? Tranquilo? Se vocês me permitirem, eu gostaria de fazer mais um comentário sobre geladeira, né? Lembra que eu falei para vocês que existem dois tipos de máquinas. Tem a máquina térmica e o refrigerador. Né? A máquina térmica, pessoal, ela é uma máquina que pega calor e transforma em trabalho, não é mesmo? Muito bem. Os refrigeradores, eles fazem um processo totalmente diferente. Então, vamos falar um pouquinho. Se quiserem tirar print aí, podem ficar à vontade. Tira print. Meu Deus, que matériazinha, né? Aqui. Vamos lá. Peraí. Aqui. Refrigeradores. Né? Eu falo refrigerador, mas você pode pensar em ar-condicionado também. Né? Essas máquinas que refrigeram ambientes são máquinas com funcionamento muito parecido. Então, vamos lá. Você tem aqui a máquina. Tá.
que acontece, né? Qual é o problema desse tipo de dispositivo? Por que você tem que ligar ele na tomada? É uma coisa muito engraçada, eu vou falar uma coisa meio estúpida, tá? Mas o motor, você não liga na tomada para ele funcionar. Ele é a tomada, entre aspas. Ele te dá energia. Só que a geladeira só funciona se você ligar na tomada. Gente, tudo que funciona ligado na tomada é porque não é espontâneo. Não é espontâneo. Tá, mas Dan, por que a geladeira não é espontânea? Vamos parar para pensar. A geladeira, ela faz o quê? Ela mantém os alimentos numa temperatura abaixo do ambiente. Se você desligar uma geladeira, eu já contei essa história 1000 vezes, não vou nem contar o dia que eu fui viajar e deixei a geladeira, caiu a força, ficou 5 dias sem força, tudo apodreceu na geladeira. A geladeira parecia um necrotério. Se você desliga uma geladeira, o alimento vai esquentar. Por quê? Porque o calor entra na geladeira. O calor, ele tem um sentido próprio, né? O calor, ele vai do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. O que a máquina se propõe a fazer? O contrário. Ela vai tirar calor da onde tem menos temperatura e jogar o calor para onde tem mais temperatura. Então, a máquina ela faz um negócio bizonho. Ela faz o seguinte: você tem aqui uma fonte fria. Opa. Tá? E a tua máquina, ela vai tirar calor daqui. Ela tira calor da fonte fria. Só que aí que está o problema. Por quê? Para ela fazer isso, tem que ter um gás lá dentro, fazendo um ciclo. Também. Tá? E para isso, a máquina vai gastar energia na forma de trabalho. Tá? A geladeira ela tem um aparelho chamado compressor de gás. O aparelho, perdão, o aparelho compressor de gás, ele vai comprimir o gás forçadamente para, perdão, para fazer um ciclo. Então a gente pode dizer que na máquina térmica, vou colocar aqui, o gás sofre trabalho. O trabalho é realizado sobre o gás. Isso tem uma diferença crucial que vocês vão entender daqui a pouquinho. Aí o que a máquina faz? Joga esse calor para uma fonte fria. Para uma fonte quente, perdão. Uma fonte quente. É assim que a geladeira funciona, tá? A fonte quente vai ter um calor que é quente, né? Rejeitado ali pela máquina. A fonte fria vai ter um que frio, rejeitado, tá? E aí, duas coisas importantes. Primeira, como é que eu calculo o rendimento da geladeira? O rendimento ele vai ser definido assim, ó. Quanto de calor você consegue tirar, por quanto de trabalho você é obrigado a fazer. Você faz trabalho para quê? Para tirar calor. Então, quanto de calor você consegue tirar e quanto de trabalho você tem que fazer para isso? Vezes 100. Vezes 100. Tá? O que é uma máquina térmica, o que é uma geladeira de bom rendimento nesse contexto, né? Uma geladeira que consegue tirar bastante calor e fazer pouco trabalho. É basicamente essa a ideia, tá? Não se costuma cobrar muito isso, só estou contando para vocês meio que por desencargo.
O que é importante você guardar? Porque aí eu acho que tem mais chance de aparecer na prova. Como é que você identifica o refrigerador por um gráfico PV? Você também tem ciclo de Carnot para geladeira, tá? Mas eu não vou nem comentar. Não vou nem comentar. Tá? Como é que você vai bater o olho num gráfico de PV e vai saber que aquilo é uma geladeira? Se você olhar no gráfico anterior, aqui, ó, pode ser o do ciclo de Carnot mesmo, tá? Vocês estão percebendo que o ciclo ele está no sentido horário de novo? Aqui, ó. Tá? Não importa se a máquina térmica, se ela obedece o ciclo de Carnot, que é teórico, ou se ela é uma máquina térmica assim, ó. Observa que o ciclo é horário. Toda vez que o ciclo é horário, ela faz trabalho. Ela faz trabalho. Num ciclo onde ela vai ser obrigada a sofrer trabalho, você tem o contrário. Você faz isso aqui, ó. Tá? A, B, C, D. Tá? Isso é o que caracteriza uma máquina do tipo refrigerador. A gente fala que os refrigeradores, né? Você não vai chamar de máquina térmica, você chama de refrigerador mesmo, operam no ciclo anti-horário. O trabalho, de novo, é a área do gráfico. Deixa eu colocar de branquinho, vai, para não misturar as cores. Então, ó, o trabalho é a área do gráfico. Tá? Então, assim, o que eu palpito que possa aparecer, se aparecer isso no Enem, né? Que ele te dá um gráfico e pergunta o que é isso. O que você está vendo aí? É um motor ou é uma geladeira? Tá? Beleza? Tudo bem? Perguntas? Foi bem meio rapidinho, mas enfim. Dá para a gente começar então as questões? Então, let's go. Let's go, let's go, let's go. Peraí. Vamos lá. Tomei a liberdade de colocar umas questões de transformação gasosa, tá, gente? Para a gente dar uma lembradinha também, PVT Povotó, que também é uma coisa que pode aparecer, né? Não custa nada a gente lembrar. Então vamos lá. Como o gás opera em ciclo, né, numa máquina, a gente acaba tendo que transformar ele em algumas situações. Então ele fala assim, ó, um estudante de física, baseado na equação de estado dos gases ideais. O que é a equação de estado do gás ideal? P1, V1, T1 igual a P2, V2, T2. Isso que é a equação de estado de um gás, tá? Baseado na equação de estado dos gases ideais, fez uma análise do comportamento de valores macroscópicos, de variáveis macroscópicas de estado de um gás ideal durante um processo de expansão. Então veja, ó, aqui só de olhar o gráfico, né, sem entrar muito na história, ele está partindo de um estado A e ele está no estado A, ele está numa temperatura T0 e está num volume V0. Então é um gráfico de temperatura por volume, tá? Bem diferente do que a gente está acostumado. A gente está acostumado a trabalhar com gráfico onde o volume está no eixo Y e a temperatura está no eixo X, tá? Tudo bem, vamos lá. Durante o processo de expansão, você vai perceber que todas as situações o gás está expandindo, ó. Ele está expandindo. Ele está aumentando o volume, tá? Ao testar diferentes possibilidades, ele construiu um gráfico que ilustra o comportamento do gás em 5 processos de expansão diferentes. Esse gráfico mostra o comportamento da temperatura do gás em função do volume ocupado. Muito bem.
Em relação a essas 5 transformações, analise as afirmativas. Vamos lá, uma por uma. A1, né? A transformação AB é isotérmica? Gente, não. Não. Porque, ó, de A para B, a temperatura mudou. Ela foi de T0 para 2,5 T0. Né? Então, a 1 é falsa. Dois. A transformação AC é isobárica? É isobárica? Olha, se ela for isobárica, a pressão não muda. Então, vamos aplicar a formulinha do PVT Povotó? Vamos lá, vai. Ó, PA, VA sobre TA tem que ser igual a PC, VC, TC. Ok? Tudo bem. PA vezes. Quanto vale o volume do gás no estado A? Ele vale V0. Olha no gráfico, o volume vale V0. Tá bom? Dividido pela temperatura do A, que é T0. Isso tem que ser igual a PC vezes. Quanto que vale o volume do gás no estado C? Vale 2T0. 2T0. 2T0 não. 2V0, perdão, gente. 2V0. 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 Dividido pela temperatura dele no estado C, 2T0. Olha só que delícia, ó. Corta T0 com T0, corta V0 com V0, corta 2 com 2. A gente conseguiu provar que PA é igual a PC. Portanto, está verdadeiro. É uma transformação isobárica. É uma transformação isobárica. Tá? Eu tinha que provar se PA era igual a PC. Provamos, isobárica. Tá bom. Aí o item 3, né? A pressão no estado E é igual à pressão no estado A. Gente, vamos lá. Essa talvez você não precise nem fazer conta. Para pensar um pouquinho, ó. Quando o gás vai de A para E, a temperatura foi mantida constante. Tá? Então o gás não esquentou nem esfriou. Pensa nisso. Tá bom. Embora o gás não tenha esquentado nem esfriado, o volume aumentou. O volume aumentou. Será que a pressão é igual? Você expande o gás sem esquentar? Acho difícil. Acho bem difícil, né? Se você expande um gás sem esquentar, você está fazendo uma transformação isotérmica, não é? Só que é uma transformação isotérmica. A gente aprendeu que na transformação isotérmica, quando o volume aumenta, a pressão cai. A pressão vai cair aqui, né? Então, para mim, ela está falsa. Ela está falsa. Aí, provavelmente, a 4 é verdadeira, né? Porque a 2 é verdadeira. Deixa eu ver. A 2 tinha 2 e 3, daí tem 2 e 4. Vamos confirmar, então, ela aqui, ó. 4. A pressão no estado B é 1,25 vezes a pressão em A. Vamos lá. Ele está comparando A com B, né? Então, vamos lá. PA, VA sobre TA é igual a PB, VB sobre TB. Tá bom, vamos lá. PA, não sei. Vezes. VA, V0. Sobre. TA, T0. Isso é igual a PB vezes.
O VB é 2,5 T0, não, é 2V0, perdão. Temperatura em B é 2,5 T0. Então eu corto os V0s. Cortei, já era. Corto o T0. Cortei, já era. Então vai ficar assim, ó. 2,5 PA. Passei o 2,5 para cima, né? Sobre 2, que eu passei o 2 para baixo, igual a PB. Na verdade, eu estou isolando o PB, né? Então tá certo mesmo, ó lá. PB vai dar 1,25 vezes PA. PB igual a 1,25 PA. Tá bom? Alternativa E, D de doido. Aqui. Verdadeiro. Prof, Oi, pode falar. por que ficou 2,5 PA sobre 2? Porque eu passei o que eu fiz aqui, ó. Tá vendo 2,5 aqui? Eu passei ele multiplicando aqui em cima, ó. Passei ele para cá e passei o 2 para baixo. Tudo para isolar o PB, na verdade. Entendeu? Tá? Por que eu fiz isso, né? Porque ele fala no texto, ó, a pressão no estado B é tananã, tananã. Então, tipo, eu falei, bom, vou isolar a pressão no estado B para ver o que ela vale, tá? Beleza. Aí, massa. Então tá aí a resposta D de doido. Vamos lá, mais uma. Tchau. Troca. Pá. Ai, Deus. Peraí, calma. Aqui. Fresquinha, ó. Fresquinha. 2020. Vocês vão ver a diferença de uma questão do Enem para uma questão dos vestibulares diversos, né? Vamos ler. Tanto a conservação... Peraí. Espera só um pouquinho. Tanto a conservação de materiais biológicos como o resfriamento de certos fotodetectores, olha que papo, né? Exigem baixas temperaturas que não são facilmente atingidas por refrigeradores. Uma prática comum para atingi-las, então eu quero atingir temperatura baixa. Então, na tua cabeça, você já começa a processar o seguinte: se eu quero atingir uma temperatura baixa por meio de um gás, eu tenho que fazer esse gás perder energia interna. Por quê? Porque a energia interna tem a ver com a temperatura. Então, na hora que você vai lendo isso, você fala, puta, cacete, é um gás que eu tenho que fazer ele resfriar sem botar ele na geladeira. Porque ele fala, né? Ele fala, não dá para colocar na geladeira. Então, vamos continuar aqui, velho. Exige baixas temperaturas que não são facilmente atingidas por refrigeradores. Uma prática comum para atingi-las é o uso de nitrogênio líquido, obtido pela expansão adiabática do N2, contido num recipiente acoplado a um êmbolo, que resulta no resfriamento, em temperaturas que chegam até a liquefação. Então, o que ele está tentando fazer aqui, né? Qual que é a ideia, né? Imaginar aqui. Você tem um cilindro, tá? Esse cilindro, ele tem gás, nitrogênio gasoso. Se o recipiente expandir de maneira adiabática, segundo ele, a temperatura lá dentro abaixa até o nitrogênio virar líquido. Então, o gás expande, perde temperatura, a gente já vai descobrir por que ele perde temperatura, e ele vira líquido. Entenderam qual que é o lance? Puta foda, eu acho mó difícil isso aqui. Aí ele continua, vamos lá. A figura exibe o esboço de curvas de pressão em função do volume ocupado por uma quantidade de gás para processo isotérmico
Então, vamos lá. Isso aqui é o que acontece com a pressão do gás quando ele expande isotermicamente. Expande isotermicamente. Tá bom? E tem o adiabático. Ó, o que acontece com a pressão e o volume quando ele faz uma expansão adiabática? Eu não sei se vocês conseguem perceber que a expansão adiabática ela parece ser mais violenta do que a isotérmica. Por que eu estou contando isso para vocês, moçada? Pelo gráfico, ó, você percebe que quando a expansão é adiabática, a pressão cai muito mais violentamente. Tá? Então, daqui vai uma dica preciosa. Precious. Expansão isotérmica eu sei o que é, né? É uma expansão com temperatura que não varia. A expansão adiabática, ela é feita de maneira rápida. Expansão rápida. O gás, ele expande tão rapidamente, por qualquer que seja o motivo, tá? Que não dá tempo dele trocar calor. Não dá tempo dele trocar calor com o ambiente. Ele expande rápido. Tá? Sabe onde acontece uma expansão adiabática? Quando você pega o seu desodorante e aperta e sai o gás. Lá de dentro. O gás que está lá dentro, ele está numa pressão alta. Quando você aperta a válvula, ele é impelido para fora. Só que aqui fora, a pressão está menor. Então ele, expande violentamente. Tudo bem? Se você lembrar, você pode fazer na sua casa hoje. Pega o desodorante, num lugar que não esteja muita gente, né, para não empestear a casa, e fica apertando o desodorante durante 10 segundos. Vai, 20 segundos. Você vai perceber que o frasco começa a ficar gelado. Gelado. O gás fica gelado lá dentro. Porque ele está expandindo adiabaticamente. Tá? A gente já meio que está matando a resposta da questão. Vamos continuar lendo aqui. As diferenças entre esses processos podem ser identificadas com base na primeira lei da termodinâmica, que associa a variação de energia interna com a diferença de calor e trabalho. É o famoso Q igual a delta U, mais trabalho. Tudo bem? Muito bem. Por que aí vem a pergunta. A expansão adiabática viabiliza o resfriamento do N2 por quê? Então, vamos entender. Por que a expansão tem que ser adiabática? Bom, eu posso primeiro pensar o seguinte. Numa expansão isotérmica, o gás não vai esfriar. Se o gás não vai esfriar, ele não pode condensar. Porque lembra que a história toda começa porque eu quero obter nitrogênio baixo pra caramba a temperatura. Tem que obter nitrogênio com uma temperatura muito baixa. Então eu preciso fazer ele perder temperatura. Uma expansão isotérmica está fora de cogitação. Agora, uma expansão adiabática, ela é boa por quê? Porque se a expansão é adiabática, Q é igual a zero. Se Q é igual a zero, o trabalho é igual a menos ΔU. Agora preste atenção que bonito. Quando o gás expande, o trabalho é positivo. E aí o ΔU é negativo. Significa que ele resfria. Sacaram? Ou seja, gente, por que o gás resfria? Vamos pensar um pouquinho. Porque ele está expandindo, concorda? Se ele está expandindo, ele tem que liberar energia. Está fazendo trabalho. Só que da onde ele está tirando essa energia? De dentro dele mesmo. Como ele não está conseguindo ter calor, porque a expansão é adiabática, ele vai fazer uma coisa meio tosca. O gás ele pensa assim: eu vou expandir. Eu tenho que tirar energia de algum lugar para fazer isso. Eu vou tirar de onde? De mim mesmo. Então, toda expansão adiabática causa resfriamento. Só para você ter noção de como isso é louco, a expansão adiabática explica, por exemplo, como que se forma a chuva de granizo.
Na chuva de granizo, gente, a água está tão fria lá em cima que ela congela. Por quê? Porque por conta de movimento de massa de ar, na hora que vai acontecer a formação de granizo, a massa de ar que está ali em cima, ela começa a sofrer uma expansão adiabática. Na expansão adiabática, ela vai perdendo temperatura, só que ela perde tanta temperatura que a água congela. O vapor vira água e a água vira gelo. E aí você tem a formação do granizo, tá? Bem simplificadamente, é isso que acontece. Então eu tenho que achar alguma alternativa que fale isso. Então, ó, entrada de calor e saída de calor, se você responder isso aqui no seu TRI, meu, problema. Porque uma pessoa que responde a entrada de calor e saída de calor, ela não sabe o que é uma transformação adiabática. Tá? A variação da energia interna é nula? Não é possível. Porque se a variação da energia interna fosse nula, o gás não resfriava. D. A variação da energia interna é nula? Não. Não. Então, por exclusão a E. O trabalho é associado diretamente, ó, o trabalho é associado diretamente à variação da energia interna e não à troca de calor com o ambiente. Então, está explicado o porquê que isso é possível. Como é que eu consigo resfriar um gás sem colocar ele na geladeira? Difícil, né? Muito difícil. São questões meio chatinhas. É assim, puta, o foda disso é que você tem que estar num nível de calma para entender o enunciado que é meio complicado, né? A prova é muito grande, eles tinham que tirar um pouco de questão do Enem, cara. Sabe, tira aí umas 15 questões, umas 10 questões de cada área, né? 10 de matemática, 10 de natureza, já, puta, já daria um bom adianto, né? Beleza? Vamos fazer mais uma? Próximo. Eu queria fazer uma de máquina térmica. Deixa eu escolher aqui, peraí. Aqui, ó. Aqui. Tranquilo? Então vamos lá. A segunda lei da termodinâmica é a questão número 19, tá, gente? 19. Ele fala assim, ó. A segunda lei da termodinâmica afirma que, em sucintas palavras, que não há possibilidade de converter integralmente calor em trabalho. Esquematicamente, a figura abaixo revela como funciona uma máquina térmica. Então, tá bom. Ai, peraí, gente, perdão. Então, ó, fonte quente, tem uma temperatura ali, calor injetado no motor. Veja que agora ele usou o termo motor, né? Trabalho, fonte fria. Aqui. Considerando-se que o trabalho realizado nessa máquina valha 1,2 kJ, e que a quinta parte, e que a parte energética rejeitada para a fonte fria valha 2/5 da fonte quente. Então, ó, a quantidade de calor rejeitada ela é 2/5 do que foi recebido. Opa. Perdão. Que quente. É correto afirmar que o rendimento da máquina retratada na figura e a parte de energia rejeitada foi de quanto? Bom, o que eu sei? Que a quantidade de calor que você ganha, ela tem que ser igual ao trabalho. Aliás, peraí, deixa eu fazer de outro jeito que eu acho que fica mais fácil. Vamos lá.
A quantidade de calor rejeitada pela fonte fria foi 2/5 do que ele recebeu. Tá bom. Deixa eu fazer uma pergunta. Cadê o resto dessa energia? Gente, o resto virou trabalho. O resto virou trabalho. Eu posso dizer que a quantidade de calor que você absorveu é igual ao trabalho mais o que você rejeitou. Certo? Então, o que eu sei? Que o trabalho é igual a Q quente menos Q frio. Tudo bem? Então tá, o trabalho é igual a Q quente menos o Q frio, que é 2/5 de Q quente. Tá? A energia não foi destruída. Beleza. Portanto, o nosso trabalho corresponde, né, a... Concorda que é 3/5, gente? Vocês conseguem pegar de cabeça essa conta? 2/5, né? Então, Q quente ficaria 5/5 menos 2/5. Dá 3/5 do Q quente. Tá aqui. Tá? Beleza. Bom, agora vamos calcular o rendimento, não sei o quê, né? Como é que eu calculo o rendimento de uma máquina térmica? Q quente é 100%. Calma aí. Ó, Q quente é 100%. O trabalho é X%. Você pode fazer por regra de 3, se você não lembrar da fórmula, né? Que calor, trabalho sobre Q quente, não precisa da fórmula. Só que o trabalho, gente, ele vale 0,6 Q quente. Ó o trabalho. Três sobre 5 dá 0,6. Então, ó, se Q quente vale 100%, 0,6 Q quente vale X. Vai dar 60%. Tudo bem? Olha, 60%, a gente tem a B e a D, né? Só que, ó. Ih, deu bug aqui, ó. Ele faz duas perguntas, né, ó. Ele quer o rendimento e a parte rejeitada. A parte rejeitada. Então, eu preciso achar quanto que ele rejeitou. Eu tenho duas opções aqui, ou 0,8 ou 1,2. Tá, a parte que ele rejeitou é o Q frio, não é? Tá. Quanto que vale o Q frio? O Q frio ele vale 2/5 de Q quente. Então, vamos achar o Q quente? Ó. Gente, olha para essa conta aqui de novo, ó. Desculpa, olha para essa conta aqui de novo que eu circulei. Eu vou dizer que o trabalho vale 1,2 kJ, é igual a 3/5 de Q quente. Portanto, Q quente vai ser 1,2 vezes 5, passo 5 multiplicando, né? Vai dar 6 dividido por 3. Então, se eu não estiver contando errado aqui, dá 2 kJ. Tá? Gente, se ele... Então, vamos lá, vamos completar nossa máquina térmica, vai. Ele pegou 2 kJ de calor. Realizou 1,2 de trabalho. Quanto sobrou para Q fria? 0,8. 0,8. Entenderam? Esse é legalzinho, né? É de conta, também não é tão fácil, mas é mais legalzinho. Eu não gosto de questão muito teórica, tem umas questões estranhas. Tem umas questões, eu lembro quando eu fazia cursinho, tinha umas questões que o professor explicava, mesmo depois que ele explicava, eu não entendia, cara.
Teve questão que eu passei na faculdade sem entender, assim. Falei, meu, essa questão aqui vai cair 30 vezes, eu não entendo. Enfim. Opa, perdão. Vamos fazer mais uma? Vamos lá. Deixa eu voltar para cá um pouquinho. Aqui. Ah, essa eu já fiz, né? Vamos pegar as do Enem aqui, vai. Essa daqui é de 2003, galera. Veide Maria. 2003. Cara, 2003. Peraí. Alguém nasceu em 2003 aí, mano? Alguém nasceu em 2003? Caraca, velho. A pessoa era um espermatozoide. Praticamente. Tinha uma galera aí que já tava mamando, né? Uns que já deviam estar engatinhando. Mas tudo nessa faixa aí, né? Puta, cara, 2003, mano. Eu tava no meio da faculdade, cara. Eu já sabia ler. 2003 é neném, pode crer. Um aninho, de meu Deus do céu, de tinha um aninho só. Tava se cagando inteira. Ai, Deus. Que delícia, né? Quanto tempo faz? Queria voltar pro útero da minha mãe. Pelo menos lá tinha comida, tinha cobertor, não tinha ordem de despejo, não tinha boleto, né? Mas enfim, tamo aí. Questão de 2003, gente. No Brasil, o sistema de transporte. Peraí, calma aí. O sistema de transporte depende do uso de combustíveis fósseis, da biomassa, cuja energia. E da biomassa, cuja energia é convertida em movimento. Tá falando de motor, né? Tá falando de motor. Para esses combustíveis, a transformação de energia química em mecânica acontece como? Onde acontece a transformação? Onde acontece a transformação de energia química em mecânica? Já é na queima. É na queima. Quando você queima, você libera calor. Esse calor vai esquentar um gás. O que o gás vai fazer? Trabalho. Pronto, acabou. Combustão, alternativa A. Combustão, olha o que ele fala aqui, ó. Combustão porque gera gases quentes para mover os pistões, né? Ele sempre põe umas alternativas meio bizonha, né? Por exemplo, que de repente o aluno podia confundir, né, com a ignição. A ignição ela acontece por causa de um dispositivo que faz o combustível pegar fogo. É outra coisa. A pergunta dele é: onde a energia química vira elétrica e é mecânica? É na combustão. Nos eixos, você não tem transferência de energia química, você tem transferência de torque, né, como ele fala, mas aí a transferência de torque, gente, é uma energia mecânica transformada em outra energia mecânica. O torque, né, que a gente vai ver amanhã na aula, ele amplifica a força. Ele faz a força ficar maior, uma espécie de alavanca, né? Então não tem a ver, não. Que mais? Exaustão não tem nada a ver, porque exaustão não é um processo. Exaustão é quando você expulsa o gás de dentro do motor, tá? E carburação, sei lá o que é carburação. Sei lá o que é carburar. Carburar é queimar, né? É jogar, na verdade é injetar o ar, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra também. Tá? Então, alternativa A mesmo para questão 6. Tranquilo? Vamos lá, mais uma, mais uma. Aqui. Não, peraí, antes dessa. Ah, não, mas pode ser essa daí mesmo? Pode ser. Tá bom. Aquele mês já tá acabando também. Uma pessoa. Aqui eu não sei se isso aqui é termodinâmica mesmo, tá? Bom, vamos ver aqui. Uma pessoa abre sua geladeira, verifica o que há dentro e depois fecha a porta da geladeira. Em seguida, ela tenta abrir a geladeira novamente, mas só consegue fazer isso depois de exercer uma força mais intensa do que a habitual. Isso acontece muito com geladeira de que tem frost free, né? Então, você fecha a geladeira e depois para abrir você, né? Ele quer saber por que isso acontece. Por que isso acontece? Então, vamos lá.
O volume de ar dentro da geladeira diminuiu? Gente, isso não é possível acontecer. Por que isso não é possível? O gás, ele não ocupa todo o volume de onde ele estiver contido? Então não tem como o gás ocupar metade do volume, né? O que acontece na real? A geladeira está fria. Beleza. Aí, o que você faz? Você abre a geladeira. Quando você abre a geladeira, há uma troca de gás. Sai o ar frio e o ar quente entra, né? Por causa do calor. O calor vai do corpo de maior temperatura para o de menor. Então, quando o ar quente entra, ele empurra o ar frio para fora. Então, a sua geladeira vai ser fechada com ar quente lá dentro. Só que a geladeira está gelada. O que ela vai fazer com aquele ar quente no momento que você fechou? Ela vai abaixar a temperatura. Quando ela abaixa a temperatura, olha o que acontece com o gás. Vamos lá. Vamos fazer um gráfico de pressão por temperatura? Pode ser? Então, ó. Ponto A. Imaginem o momento em que você acabou de fechar a geladeira. Então, no momento que você acabou de fechar a geladeira, o teu gás ele está com uma pressão alta e uma temperatura alta. Porque ele estava aqui fora. Pressão ambiente. Aí, geladeira fecha, o gás esfria. Temperatura cai. Só que a pressão cai. Qual é o problema? Agora você tem a geladeira... Opa, perdão, gente. Agora você tem uma geladeira em que aqui dentro você tem uma pressão interna e aqui fora você tem uma pressão externa. O problema é que quando a geladeira atinge esse estado aqui, o B, a pressão interna fica menor que a externa. Você não consegue abrir por isso. Você não consegue abrir por quê? O ar de fora está impedindo você de abrir a geladeira. Só que a geladeira tem um dispositivo para que isso não aconteça sempre. Né? Ela vai injetar um pouco mais de ar lá dentro, para aumentar a pressão, para depois você conseguir abrir a geladeira. Tá? Então eu tenho que procurar alguma coisa que fale isso. O volume não é, o motor da geladeira está funcionando. Puta, essa B é foda, cara, desculpa aí. O motor da geladeira está funcionando em potência máxima, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Claro que se você deixar a geladeira aberta, ele vai ficar funcionando muito mais, com a potência muito maior, mas não tem nada a ver. Nossa senhora, olha a alternativa C, gente. Vocês viram a alternativa C? A força exercida pelo ímã fixado na porta da geladeira aumenta. Oi? Sabe aqueles ímã de comprar gás? Distribuidora de gás Danilo. Tá ligado? Aqueles ímã que você... Pizzaria Danilinho. É tipo, é isso, né? Aqueles ímã. É a D, né? A pressão no interior da geladeira está abaixo da pressão externa. Isso vai fazer com que a porta fique impedida de abrir. Alternativa D de dado. Então, eu diria, você pode até chamar de termodinâmica, né, mas não trabalha com os conceitos da termodinâmica, é transformação gasosa, PVT Povotó. Tá bom? Belezinha. Espera aí que, deixa eu ver se dá pra gente fazer, acho que dá pra fazer mais uma, espera aí. Essa aqui, ó, a gente fez essa, a 4, 2011. Vocês perceberam que as questões do Enem não tem conta? É tudo assim, tudo uma questão estranha de termodinâmica. Um motor só poderá realizar trabalho. Então, ó, vai uma dica aí, tá? Quando você olhar para uma questão sem gráfico, sem tabela, já desconfia. Provavelmente ela é de termodinâmica, tá? Um motor só poderá realizar trabalho se ele receber uma quantidade de energia de um outro sistema. No caso, a energia armazenada no combustível em parte, liberada durante a combustão, para que o aparelho possa funcionar.
Quando o motor funciona, parte da energia convertida ou transformada na combustão não pode ser utilizada para realizar trabalho. Não pode. Isto significa dizer que não há vazamento de energia de outra forma. Aliás, que não há não, né? Que há vazamento de energia de outra forma. A gente sabe qual é a energia que está vazando. É a energia que a máquina tem que dar para a fonte fria, para poder voltar ao gás, comprimir, né? Ele ganha calor. Então, só para lembrar aqui, ó, a máquina. Ele ganha calor da fonte quente, faz trabalho, e a energia que vaza, que ele usa o termo vazar, né, no Enem, é que fria. Essa aqui, ó. De acordo com o texto, as transformações de energia que ocorrem durante o funcionamento do motor são decorrentes do quê? Bom, liberação de calor dentro do motor é impossível? Não. Não. A liberação de calor dentro do motor não é impossível. Você está queimando combustível, é possível. Realização de trabalho pelo motor é incontrolável? Não. Não tem nada de incontrolável. O motor ele funciona na base de ciclo. Expande e contrai, expande e contrai, expande e contrai. Tá? Você não está explodindo o motor. Conversão integral de calor em trabalho impossível, essa é a resposta. Está no texto. Quando ele fala que tem vazamento de energia, né, esse termo estranho, ele está dizendo, ó, tem energia perdida. Se tem energia perdida, é porque eu não consigo converter integralmente a quantidade de calor que eu recebi em trabalho. Então, a gente vai ficar com a alternativa C. C. Tudo bem? Beleza? Dá tempo de fazer mais uma? Acho que dá, né? Só mais uma. Vamos? Deixa eu achar ela aqui. Eu tinha achado. Ah, essa daqui, ó. A gente vê o F, né? Não é do estilo Enem, né? Se cobrar verdadeiro ou falso. Mas a gente pode fazer ela. Vamos fazer ela aqui, vai. VOF. Tá? VOF. 1. Bem rapidinho. A energia interna de um corpo depende da sua temperatura? Sim. Vamos lembrar, né, que energia interna é 3 meios de nRT. Então, uma verdadeira. A energia térmica é propagada de uma extremidade para outra de uma colher por meio de convecção térmica, que ele está misturando assuntos, né? Falso. Gente, a colher não é sólida. O calor se propaga nos sólidos por condução. O que propaga calor por convecção? Ou gás ou líquido. Tá? Os fluidos. Porque o fluido, quando você esquenta, ele muda a densidade. E aí ele sobe. Né? E aí você cria corrente de convecção. Só pode ser chamado de calor a energia térmica em trânsito. Deixa eu ver. Só pode ser chamado de calor a energia térmica em trânsito, acho que é verdadeira. 3. Verdadeira. O fluxo de energia térmica de um sistema para o outro depende da diferença de temperatura? Verdade. E a agitação de moléculas de um corpo influencia no valor da energia interna total? Verdade. Ué, peraí, não tem alternativa. Será que eu comi bola? Sei lá, tem alternativa? Deixa eu ver. A 3, a 4... Ué, por que a 1 tá falsa? Por que a 1 será que tá falsa? Será que... Ah, pode ser por causa do seguinte. Então, eu já vou explicar... Eu discordo do gabarito, tá? Eu vou discordar do gabarito, mas tudo bem. Exatamente. Exatamente, ó, a Bianca acabou de escrever aqui. Porque não é só da temperatura que depende a energia interna. Ela depende do número de mols. Ó. Mas eu fico um pouco triste com a questão, porque assim, ela depende da temperatura. Ela depende da temperatura, né? É sacanagem, concordo. Então, assim, ele poderia falar assim,
A energia interna do corpo depende exclusivamente da temperatura? Não, depende do número de moléculas que você tem lá dentro, tá? Então, tudo bem, a gente corrige aqui a nossa. O gabarito oficial é B de bola, né? 3, 4 e 5, B de bola, tá bom? Beleza? Tudo bem, gente? Conseguimos fazer bastante questões, deu para dar uma boa revisada. Se quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Senão a gente pode chamar o nosso Uber.